Eu sempre falo para todo mundo que eu tive a sorte e a oportunidade juntas, porque A não, fome a caminhou com a fome vontade de com a comer, vontade de né? comer, porque eu sempre fui muito curioso, sempre fui atrás de me desenvolver profissionalmente e tive a oportunidade de trabalhar em lugares que me incentivavam a me desenvolver, né? Então, É aquilo lá, né? O que você teve sorte, né? Que o pessoal fala, né? Entre é aspas. a velha, aquela velha frase, né? Quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho, né? Então, Exato, é exato, bem isso, né? exato. Fala aí, arquiteto Júlio na área. E começamos mais um ANCTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E hoje eu trouxe mais uma figura ilustre aí, o Lucas Chamberlain, que vai falar aí sobre a Cinto, uma solução aí de digital twin e para trabalhar com também nuvem de pontos. Lucas, a bola tá contigo. Boa tarde, galera, beleza? Não, essa aqui não é minha voz de verdade, não. Tô tentando só. É porque a minha voz de verdade é bem feia, então eu fico imitando essa que vocês estão ouvindo agora. E a minha voz de verdade é horrível desse jeito. Então, bom, galera, meu nome é Lucas, sou gerente de sucesso do cliente da Cinto, esse nome bonito aí, mas que vai direto ao encontro que a Cinto se propõe a dar todo o suporte para os clientes dela que realmente vão utilizar a ferramenta, vão conseguir usar toda a nossa solução. É um software baseado 100% online, então ele é baseado em cloud, né? Mas é um software SaaS, então ele é um software as service, né? Então ele é como se fosse um próprio Spotify, um Netflix, você assina, a partir do momento que você assina, você paga o uso do software e enquanto está pagando, está usando. Então não tem aquela preocupação de pagar atualização de software, pagar, por exemplo, usuário de máquina, por exemplo, os que a gente usa muito na área, né, de projetos, necessita muito a quantidade de máquina, quantidade de usuário. Isso não tem nada disso com a Cinto. Ela monetiza, ela cobra a sua assinatura através da quantidade de cenas. Para quem não sabe, a cena é uma posição de escaneamento, uma posição de quando eu coloco o tripé para fazer a digitalização. Coloquei o tripé, é uma cena. Mudei de posição, outra cena. Então a Cinto te cobra por quantidade de cenas. Uma quantidade mínima aí de 500 cenas. Você é uma assinatura anual, você paga por ano. E a partir dali você pode usar essa plataforma que vai servir tanto como um repositório para você guardar os seus arquivos, quanto para você também, o principal dele é a democratização da informação. Você consegue compartilhar com seus clientes, com a sua equipe de trabalho, compartilhar de N maneiras, mas o principal dele é que ele tem as ferramentas mínimas para você conseguir dar uso para uma nuvem de pontos, né? Hoje em dia no mercado a gente sabe que tem existe uma necessidade de treinamento, de software, de hardware pesados e tal, então de computadores, né, muito fortes para conseguir trabalhar com esse tipo de dado. E os arquivos são extremamente gigantes, né? A gente está falando aí na casa de 100 gigas para cima, né? Cada nuvem de pontos aí. Então a Cinto veio justamente desmistificar esse negócio de que nuvem de pontos não é para você. Então, respondendo a sua pergunta, quem não perguntou ainda deve perguntar. Sim, é para você. Te ajuda no seu projeto. Vai te dar uma saída dimensional, principalmente, de tudo que em vez de ficar lá batendo trena, pede uma digitalização. Você vai receber uma cópia fiel do seu ambiente Legal. e pode usar isso para projetar. Perfeito. Aí, e pro pessoal que entrou nesse podcast, às vezes você não ouviu outro podcast, a gente gravou um podcast lá com a Gwendaline falando sobre o que é o nuvem de pontos, tipos de laser, trabalho com drone, etc. Depois eu vou deixar aqui na descrição desse podcast. A gente gravou também um podcast com a Faro, com o Adriano, também falando também Sim. sobre o laser scanner da parte da Faro, assim como a Gwendaline a gente falou também da parte da Leica. E agora a gente trouxe aqui justamente o Lucas para poder falar da solução tem uma nuvem de um scanner aqui, tem uma nuvem de outro scanner, drone, onde eu coloco tudo isso, né? Que é justamente a solução da Cinto, essa é a solução de nuvem para nuvem, né? Que fala. Exato, é bem isso. A Cinto ela é um software agnóstico e multimodal, né? Então, o agnóstico é justamente porque você consegue usar em todos os sentidos. Não precisa ficar se preocupando com instalação, com hardware. O poder de hardware vai ser usado do servidor diretamente. E multimodal justamente porque não importa o modelo de sensor que você tenha, de laser scanner que você tenha. Desde que você entre com os dados na extensão de arquivo que o sistema aceita, ele vai conseguir carregar essa nuvem de pontos lá tranquilamente. Perfeito. E também vale lembrar, pessoal, que aqui, enquanto nós falamos nesse podcast, vai ficar passando aqui na TV o software de vocês ali para eles olharem depois lá no podcast. Quem quiser dar uma olhada. E também vamos deixar depois o link, o LinkedIn aqui do
do Lucas e também da Cinto para vocês poderem acompanhar ali ver o trabalho deles, né? Lucas, agora começa as perguntas, né? Para Tranquilo. o pessoal entender um pouquinho, acho que, do trabalho. É uma solução na nuvem, então basicamente o usuário ele vai carregar quais formatos de arquivo na plataforma hoje? Sim, você faz uma digitalização, gera uma nuvem de pontos. Se você gerar isso através de um faro, por exemplo, ele vai gerar um arquivo originalmente FLS. O arquivo FLS já é aceito de forma nativa na Cinto, você pode carregar diretamente. Se você está usando ali, por exemplo, um Trimble, você consegue carregar ali um PTS, um PTX, ou um LAS. Você pode converter esses dados em E57, que é a extensão de arquivo mais aceita pela Cinto. A Cinto é uma das apoiadoras de manter essa extensão de arquivo, porque ela é muito rica, vem todos os detalhes. Então, você convertendo em E57, você consegue subir na plataforma. Seja de laser scanner terrestre de ambiente, seja um drone, seja um celular com capacidade LiDAR, né? Não importa o instrumento em si que você vai usar, desde que a sua nuvem de pontos esteja convertida em E57, vai tranquilamente. E pessoal, para quem nunca ouviu falar, o E57 equivale no BIM aí ao IFC. Isso. Né? Ele é um formato que vai ser aberto para você trabalhar com basicamente todas as plataformas que tem de scan, né? Então, e aí aqueles softwares que leem também, se pegar o ArchiCAD, ele lê 57, o Revit ele necessita lá você usar o recap para poder fazer o RCP que importa no Revit, mas todo software usa o Cloud Compare. Então, no Cloud Compare, por exemplo, ele trabalha muito bem com esse 57, só que eu diria que é o formato também mais bruto que tem ali da nuvem, né? Porque ele vem carregado, é o mais carregado, mas é o melhor para se você souber tratar, eu digo assim, eu lembro até hoje quando eu falava com o João lá da Guandarina, ele falou, cara, eu lembro que eu tive um problema no RCP, ele falou assim, tu tem o E57? Tem. Ele falou, então você tem o mais importante. Né? Então é assim, você tem o bruto ali, o arquivo que você vai trabalhar, ele você deriva de vários outros formatos para trabalhar em vários outros programas, né, Lucas? Perfeitamente, é isso aí. Ô, Lucas, e uma curiosidade, quando ele pega então esse formato, hoje um cara para usar lá o software de vocês, quanto tempo ele precisa de um treinamento para ele poder mexer na plataforma e já tá usando no dia a dia, você diria? Em média, depende muito do desenvolvimento do profissional em si, né? Porque se for um profissional muito básico que não conhece nada de laser scanner, ele vai tomar um pouco mais de tempo, ele vai levar ali em torno de umas 6 a 8 horas, mais ou menos, de treinamento. Ou seja, quem não sabe nada, daí um dia já aprende, né? Com certeza, com certeza. É bem simples, bem intuitivo. Hoje, antes de vir para cá, eu estava fazendo mais um bloco de treinamento com um time que já conhece disso. A gente levou em torno ali de 1 hora, mais ou menos, de treinamento. Então, gira em torno, assim, para quem já conhece, vai levar ali mais ou menos umas 2 horas para entender bem todas as ferramentas e como utilizar. Lucas, e aí vamos entender assim, para o pessoal que está em casa poder visualizar, né? O cara faz o login na plataforma, ele vai criar o projeto dele, sabendo que o custo é baseado em cena, pessoal. O que é a cena? Você pega o scanner, bota lá, escaneia esse espaço. Eu vou botar ali uma cena, 2 cenas, é isso que o Lucas quis dizer, e assim sucessivamente. Então, independente da qualidade, né, Lucas, da cena. Independente da qualidade. Não importa o tamanho do arquivo de cada cena. Se é colorido, se é preto e branco, se é denso, se tem... Pode ter uma cena com pouca densidade ali de 10 mega cada cena, e uma cena absurda com muita densidade, cor e refletância e tudo com 1 tera, não faz diferença. Interessante. E aí, na verdade, ele pode criar quantos projetos ele quiser. Sim. Para a parte de compartilhamento, eu sou o operador, eu sou o cara que está fazendo o escaneamento. Eu quero compartilhar com colegas de trabalho, com cliente, com terceiros. Sim. Eu pago para cada acesso ou é ilimitado esses acessos? Também é ilimitado. A Cinto não te cobra por quantidade de usuários, por quantidade de compartilhamento. É somente o número de cenas. Ponto. Não tem surpresa. Pay to use. Exato. É isso. Então, pagou pela quantidade de cenas por ano, já está liberado. Tem muita ferramenta nativa do software. Você consegue fazer muita coisa. Consegue gerar relatório em PDF, exporta em BFC também, o próprio relatório. Você consegue importar modelos dentro da plataforma diretamente do Autodesk Construction Cloud. O ACC. Você consegue importar direto do seu computador mesmo também, mas aí são algumas extensões específicas ali, mas você consegue trazer. Então ele tem muita coisa que já é nativa. Ele tem ali 3 módulos, né? Tem um módulo simples, que é só nuvem de pontos, aí você pode compartilhar, pode armazenar, pode tirar medidas e gerar notas e tal. E tem o módulo que, além da nuvem de pontos, você pode carregar os modelos CAD e aí fazer a intervenção com o modelo CAD, que aí libera a ferramenta de comparação, que para acompanhamento de obra é um negócio espetacular. Você consegue, literalmente, carregar o modelo do projeto,
pegar a nuvem de pontos e os dois estando no mesmo georreferenciamento, ele vai estar ali casado, né? Sincronizado a nuvem de pontos com o projeto. Aí ele tem uma ferramenta que compara em cores, te mostra um contraste de cores, quanto que está o avanço da sua obra de acordo com o seu projeto, praticamente. Mas assim, pro jovem padawan que tá escutando ali, Sim. que às vezes nunca mexeu, ele vai falar, caramba, esse negócio é da NASA. Então assim, é fácil ele fazer esse alinhamento, porque ele tem que escolher um marco, alguma coisa para ele alinhar e ver, né, essa... Mas vamos lá. A Cinto, apesar da Cinto ter uma ferramenta de alinhamento, ela tem lá a possibilidade de alinhamento interno dentro da plataforma, a gente sempre frisa para todo mundo que o ideal é que venha tudo pronto já do seu software de modelagem, do seu software de nuvem de pontos, porque a Cinto não é um software para registro. Quando a gente fala registro, lembrando, é o encaixe das cenas de nuvem de pontos. Então, ele não é um software que é homologado para fazer registro, que vai gerar o cálculo de registro, que vai encaixar a sua cena. Sim. Não vai fazer isso. Então, mas eu digo porque o cara precisa fazer o alinhamento, porque ele terceiriza lá o levantamento, sim. aí cai numa coordenada X, o cara não fez com topografia, nada, sabe? Ele levantou ali e falou, toma aí o scanner. Sim. E aí o cara importa lá no Revit, coloca um nível, às vezes colocou nem no 0, tá lá no menos 20 e tá modelando. Sim. A minha preocupação é, o modelo Revit tá num lugar, o modelo bruto tá em outro lugar, né? Então assim, a curiosidade é, ele consegue, se ele quiser, fazer um alinhamento, falar, cara, eu sei que aqui é um marco... Consegue fazer. É que a diferença é assim, quando já vem pronto, você garante o mesmo ponto zero, o mesmo alinhamento exato. Quando você tem que alinhar lá dentro, você sempre vai ter a margem de erro do próprio alinhamento, porque você está fazendo algo, por mais que a gente esteja falando em medidas, o zero ele nunca existe, né? Então você nunca vai conseguir deixar zero. Mas quando você faz isso já fora, num software de modelagem, você consegue melhorar esse encaixe zero, entendeu? Entendi, mas é uma curiosidade prática. Vocês chegam a dar um acompanhamento, uma mentoria? Sim, claro. A Cinto tá preparada justamente para isso, para dar todo o suporte para todos os clientes. Até o ano passado, por exemplo, a Cinto não tinha nenhum representante, nem ninguém aqui para a América Latina. Ela tinha, dentro da equipe dela, tinha o João Pereira, eu não sei se está ouvindo, mas vai ouvir, que eu vou passar isso para ele com certeza. Então, um abraço para você, João, muito obrigado por todo o suporte. João Pereira Fialho, ele é português, naturalizado na França, é engenheiro civil também, então entende muito de construção, de tudo. E ele que fazia toda essa parte de suporte para o pessoal daqui, porque era o que falava português. Sim. Mas o português de Portugal. Então o pessoal tinha uma dificuldade também para entender 100%, né? Do ano passado, que foi quando a gente começou a conversa sobre integrar ao time Cinto, eu já sou assinante da Cinto desde 2020, então eu já uso a solução da Cinto com a minha empresa. E lá a gente desenvolvia e conseguia fazer bastante coisa já com a Cinto, passou a ser a nossa ferramenta de entrega de projeto, para você ter uma ideia. Isso faz uma diferença absurda para quem entrega. E os clientes começaram a ver valor nisso. E eu comecei a usar muito e também comecei a dar algum suporte já meio que sem nenhuma intenção. A ideia é ajudar todo mundo mesmo. Então, o ano passado a Cinto oficializou essa ajuda de uma maneira. Eu entrei para o processo seletivo da Cinto para poder fazer parte do time. Não foi um negócio assim, escolhi você e vamos. É um processo seletivo, é uma empresa grande, assim, bem estruturada. E, apesar de nova, ela já tem força de investidores e tal. Então já e é uma empresa de tecnologia também. Tem muitos desenvolvedores ali que estão o tempo todo trabalhando na atualização do software. Então é um negócio fenomenal. Então, desse ano para cá, né, em março desse ano, que passou a valer o nosso contrato, foi me entregue, né, incumbido a responsabilidade aí de fazer todo o suporte técnico para o Brasil e América Latina. Então, abaixo de mim ali, hoje ainda não tem ninguém, mas a gente está treinando todos os representantes aí que estão ajudando a distribuir e vender as licenças, né? Perfeito. Isso eu ia perguntar também, porque a Guandaline também, que é um dos nossos parceiros, você tem os parceiros que vão comercializar. Vocês não comercializam diretamente? A gente pode comercializar diretamente, mas foi uma escolha da diretoria, estratégia da diretoria de trabalhar com os parceiros aqui no Brasil e América Latina. Então, a gente pode sim, se você quiser falar assim, olha, Lucas, eu quero comprar direto com você, não conheço o Guandaline, ok. Provavelmente nós vamos te recomendar a conhecer a Guandaline em primeiro lugar, para conhecer a empresa e a solução deles. Até porque é uma empresa que vai fornecer também o hardware, né? Completa para você. Sim, né? Sim. Então, eu estive na Guandaline lá na semana da Mundugel e me surpreendeu positivamente. Assim, a Guandaline tem uma estrutura absurda. Não estou fazendo jabá, nada para ninguém aqui, fica mas tranquilo, mas os caras são bons. Falando um pouquinho só da minha origem ali, eu vim lá da metrologia, da calibração, então eu conheço bastante a fundo, assim,
mecânica de precisão, eu sou engenheiro de controle e automação. E o negócio, estou falando de que eu já trabalhei com máquinas que medem nanômetro, para você ter uma ideia. Então, quando eu vi a estrutura da Gondolin e vi o quanto eles se empenham para ter um suporte de calibração, coisa que eu não vi em nenhum lugar do Brasil, ali me ganhou. Ali falou assim, pô, os caras realmente estão empenhados em entregar o melhor para o seu cliente. Então, ali ele vem de encontro com o que a Cinto quer. É fazer o melhor para o cliente. Então, a gente sempre vai indicar para que eles comprem através dos distribuidores, mas se quiser comprar diretamente, pode também, e a gente vai te passar o contato direto do diretor América Latina que vai tratar tudo isso comercialmente. Mas sim, a gente prefere trabalhar com os distribuidores. Perfeito. Então, só para a gente recapitular. Então, basicamente, o cara tem que ter pelo menos alguma nuvem de pontos, seja ele coletado ou alguém gerou para ele. Ele precisa armazenar isso no lugar. E é importante falar para as pessoas que, cara, você pode ter... Não é todo mundo vai ter o computador da NASA no escritório ou um mega servidor. Por isso que a Cinto desenvolveu uma plataforma. Eu lembro que eu acho que quando eu vi a Cinto faz uns 3 anos, mais ou menos, atrás. E o cara me mandou um link desses daí. Aí ele falou assim, ele me mandou um link e falou assim, cara, olha aí a nuvem de pontos. Eu falei, peraí, vou ver uma nuvem de pontos online? Como assim, né? Porque até então a gente tinha que baixar, né? Então existe, pessoal, só para explicar, né? É um formato até para o cara conseguir visualizar sem ele ter nenhum programa. Então isso facilita muito. Não precisa fazer quase nenhum treinamento. Eu acho que um tutorialzinho ali rápido. Ele já pega as ferramentas básicas, né? De comparação, de fazer uma medida. E aí tem coisas mais complexas. Você quer extrair um pedaço da nuvem de pontos e tudo mais. Para você depois trabalhar isso no seu software CAD ou software BIM. E tem umas coisas interessantes, Júlio, que, por exemplo, falando um pouquinho dessa parte de extração, a Cinto, não sei se vocês sabem, aí fica a curiosidade aí para todo mundo, o presidente da Cinto, o CEO da Cinto, lá na França, é o Dominique Poliquin, é o criador do Recap da Autodesk. Então, você pode perceber muita similaridade entre Recap e Cinto, justamente porque ele é o dono do negócio, cara. Ele que entende daquilo, que escreveu tudo aquilo. Então, ele pegou, depois já de não ter mais contrato com a Autodesk, ele começou a desenvolver melhor a ideia dele daquilo, do que já era o Recap, e pensando em como fazer aquilo de maneira melhor, né, mais otimizada, e como que isso pode... A gente tem uma analogia que a gente usa na Cinto, que eu acho bem interessante. O laser scanner, quando você faz o levantamento, você tem um baita de um levantamento, um baita de um dado dimensional ali que literalmente copia a sua realidade, né? A gente chama de captura da realidade, não é à toa, porque ele literalmente copia a sua realidade. Só que para as grandes empresas que estão ali trabalhando com os projetos que precisam dos dados, antes da Cinto existir, como que funcionava, né? Ele pegava aqueles dados, trazia para o computador e tinha que ter o treinamento, tinha que ter um baita no computador. Mesmo assim, era bem raro a pessoa conseguir modelar a partir daquela nuvem, né? Então ele pegava aquele dado ali, é como se eu pegasse enchesse o prato de comida, estou cheio de fome, tá, mas e agora? Cadê o talher para eu comer isso aqui? Vou ter que comer com a mão, né? E aí destroça todos os dados, né? Destroça, acaba com o prato e não come nada. Então, essa analogia é basicamente essa, de você tem a nuvem de pontos agora, você tem o prato cheio de comida e agora a gente te dá a ferramenta para você conseguir degustar tudo aquilo da melhor maneira. É justamente isso, porque eu mesmo sofri muito com... Cara, a gente teve que criar um servidor interno para a nuvem de pontos, né? Com, sei lá, 130 GB de RAM, uma coisa absurda, com SSD, para ele conseguir ter um tempo de leitura e tudo mais. E mesmo assim ainda é um pouco sofrido. Né? Isso usando o software Revit, usando o Link, que ainda é uma solução bem leve. Aí a gente sempre vai aprendendo outras tecnologias justamente para poder ter um fluxo mais rápido, né? Porque eu acho que a questão é essa, né? Uma coisa que é importante, eu falo pro pessoal, às vezes você tem... Até expliquei esses dias para um cliente. Eu falei, você sabe a diferença entre pesado e lento? Aí ele falou assim, é a mesma coisa. Eu falei, não é a mesma coisa. Vou te dar um exemplo, ó. Pesado, eu tenho um arquivo de 50 GB. Só que ele é fluido para trabalhar? Ele é rápido ou ele é devagar? Ou ele é lento? Aí ele falou para mim, não, ele é rápido, então isso não é um problema. O problema é armazenamento. Isso aí não é um problema, um HD maior, por exemplo. Agora a questão do cara cara, eu tenho um arquivo às vezes de 1 GB, mas esse arquivo ele é lento. O que é lento? O cara vai dar um zoom, demora não sei quanto tempo. Eu vou orbitar, eu vou desenhar... desenhos 2D de planta cheio de linhazinha quebrada ali de 50 MB. Mal abre aquilo, né? Exato. Então é isso que eu falo para as pessoas. Então não confundam peso, né? Com velocidade. Com certeza. E aí, o legal da Cinto, galera, é que assim, fazendo um jabá aí dos caras, mas realmente é uma das poucas plataformas que
ele torna o processo rápido e você não se preocupa com o armazenamento, porque como você paga por cena, você pode subir gigas, teras de arquivo. Exato. Uma curiosidade, essa Sim. plataforma ela fica nos Estados Unidos, ela fica onde? Hoje ela tem várias plataformas. Fisicamente falando, né, a Cinto ela não tem servidores próprios. Ela tem contrato com os servidores da Amazon e da Microsoft Azure. Então você não importa aonde você vai deixar fisicamente, porque ela vai distribuir nos servidores dela. Na hora que você cria o projeto dentro da Cinto, você pode escolher em qual servidor, em qual parte do mundo você quer salvar os seus dados. Se você tem o seu servidor e você quer ter o seu servidor local, físico seu, a SBBeam tem um servidor aqui. Eu quero guardar os meus dados daqui. A Cinto, isso é fora de lista, né? Então a Cinto vai cobrar um pouco mais, vai cobrar uma taxa ali, mas essa taxa é só para fazer o mapeamento dos dados, drives. onde estão os drives e tal. Mas você vai pagar isso uma única vez. Ele não é assim, aumentou a minha assinatura. Não, você vai pagar a taxa, mas a sua assinatura é aquele valor. Entendi. Então a Cinto não gosta de surpresas, né? Então ela deixa bem claro para o cliente: eu vou pagar X, ok, vou pagar X mais um e o mais um é minha taxa. Acabou no próximo ano, não tem mais um, é só X, de novo. Sim. Então ela mapeia para você e os seus dados ficam no seu servidor físico, no seu local. Ô, entendeu? Lucas, é uma curiosidade, mas também acho que é uma ideia, né? Eu acho Sim. que, não sei se é o que vocês estão pensando para o futuro, Uhum. mas acaba sendo um sistema de armazenamento, né? Então, por Também. exemplo, o cara hoje manda um e-transfer, eu uso bastante o que chama Mab.to. Sim, O cara é muito bom e a gente tem a versão paga, porque ele cuida de teras e teras, porque a gente manda a nuvem pro cliente. Sim. Por isso que a gente tá querendo usar Sim, Cinto sim, também, sim, né? sim. Porque aí economiza. Mas assim, Claro. eu não sei, vocês têm pensado em algum sistema de... Uma coisa é o cara compartilhar a nuvem e ficar lá, certo? Sim. Só que às vezes o cara vai baixar, vai ficar proprietário lá no computador dele e ele quer ter e ele vai tendo a rotatividade de ter outros prédios, de ter outros projetos, mas ele quer ir armazenando. É porque hoje o brasileiro tem muito disso, ele quer se apropriar daqueles dados para ele, né? Sim, Por sim. mais que tenha um serviço online, ele quer baixar e falar, cara, isso aqui é meu, daqui 10 anos eu quero abrir, não vou abrir agora, quero ter esse produto aqui. Mas vocês pensam em alguma coisa nesse sentido de entrega, mas não necessariamente ele ser a nuvem no futuro? Eu digo como se fosse o Google Drive ou essas coisas, como um Sim, ele já é um repositório de projetos. repositório de projetos. Então, assim, a ideia da Cinto, ela é ser um software de assinatura. Até porque a ideia de todo mundo está caminhando para isso, né? Logo não vai existir mais software de licença vitalícia. Sim. Você vai pagar e vai usar o que você está pagando. E nem no computador, né? E Daqui a pouco você faz um login e mexe com o daqui a programa pouco online. não vai ter mais o computador também. Ela já é isso, mas esclarecendo um pouquinho essa dúvida, porque as pessoas pensam assim, tá, legal, estou usando lá, mas e se eu não quiser pagar mais? Como é que eu faço com os meus dados? Ela pensa que os dados vão ficar lá presos. Não, a Cinto não é dona dos seus dados. Você é dono dos seus dados. Sim. Então, o único software que você precisa instalar da Cinto é o Cinto Connect, que ele serve para quem vai fazer upload e download. Então, ele é o único software que vai fazer a conversão dos dados ali do seu laser scanner para a plataforma. É o único que você vai instalar. E esse software você não paga por ele a mais. Você já paga assinatura. Você não precisa clicar lá para baixar e ter uma surpresa de agora você precisa pagar tanto para baixar. Não. Só faz o login e Só baixa. faz o login, baixa, instala. A partir dali você consegue upload e download. Não estou pagando mais a plataforma. Você ainda tem acesso ao login, mas você não usa o software na plataforma. Mas você tem o seu login lá. Você não paga mais, mas você consegue entrar. Conseguiu entrar, os seus dados vai aparecer lá, sua conta está expirada. Mas você consegue clicar nos seus dados e baixar os dados. Os projetos que você já tinha pago, já né? tinha pago, que já está lá. Sim. Entendeu? Então, assim, ela nunca vai bloquear, trancar os seus dados. Ela vai Isso falar, é não, importante. você consegue baixar sim, entendeu? Não, Então- o que o usuário tem que ter conhecimento é que ele tem que saber fazer a gestão, né? Exato. Porque Exatamente. se o cara paga, sei lá, vou fazer um projeto, fiz aqui, entreguei o projeto para o cliente, a nuvem, aí eu queria entender justamente isso. Porque, por exemplo, eu forneço serviço de as-built, tanto modelado quanto nuvem. Perfeito. Pô, legal, eu forneço o arquivo para o cliente. Só que o cliente, ele gosta da comodidade de estar online, só que ele esquece que aquilo tem um custo para aquilo Sim, ficar sim, vivo. sim, a gente vê sim. isso na Matterport, Sim, vê sim. isso em várias soluções. Então, qual que é a boa prática nesse sentido que a Cinto recomenda para que o cara também, porque assim, para que ele possa escalonar esse serviço dentro da empresa, mas também para ele aprender a gerir, porque senão ele vai falar, cara, deixa eu fazer uma conta. Um trabalho, o que eu acho que é a maior dúvida do pessoal é assim, eu pago por cena. Às vezes um arquiteto
quer contratar uma solução dessa, ou um engenheiro, ele não tem ideia de como ele vai metrificar isso, custear isso, entendeu? Sim. Então, Sim. assim, nós que já somos mais especialistas na área, a gente entende, consegue fazer uma continha Claro, ali, ó. claro. Ah, tenho 10. Vou dar um exemplo, pessoal. Você pega um espaço igual da SPBIM, tem 8 ambientes. Cara, no mínimo, chutando baixo, vai ter que ter 8 cenas. Pensando que tem uma porta para acessar cada ambiente, pode dobrar. Sim. 8 vezes 2, entenderam ou não? E aí eu tenho, então se a gente pegar, vou ter ali 16 cenas. Sim. No mínimo para esse trabalho, entendeu? Sim. Aí eu queria entender o que eu faço, porque eu emiti para o cliente essa nuvem, ele usa porque a gente tem vários possíveis compradores, eu acho que esse é o ponto. Exato, com né? certeza. E aí explicar para cada comprador a boa prática do uso. Sim. Então, basicamente, o que a gente tem visto dos clientes, tá? E o que, não assim o que a Cinto recomenda, porque cada um tem a sua realidade. Sim. Então, a Cinto, ela vende a solução do software. Então, eu não posso falar para você, eu te recomendo isso ou não, porque é a sua prática comercial. Mas o que a Cinto faz, ela mostra o valor agregado da plataforma para você que está assinando. Você que está assinando, entendeu esse valor que está agregado. O valor está para quem assina, não é para o cliente final, né? Muita calma. Vamos lá, vou chegar nesse ponto. Porque o que acontece? Você entendeu qual é o valor agregado, você está pagando assinatura. Você pode agora, nada te impede, de novo, que isso não é uma recomendação, estou te dando um exemplo do que pode ser feito. Você pode falar com o seu cliente e falar assim, olha, agora eu tenho essa ferramenta te permite isso. Se você quiser ficar com os dados 10 anos na plataforma, a gente calcula quanto vai dar 10 anuidades na porção daquele cliente e coloca isso na proposta. Ele vai pagar aquilo. E eu transfiro para ele, né? Para ele, claro. Fica para ele aquele acesso, ele faz um login e aí a gestão é dele. Exatamente. Então, assim, não só a gestão, você pode cobrar até pela gestão dos dados dele. Né? Então, depende muito de como que o seu cliente quer tratar esses dados. Tem cliente que ele quer ter a gestão. Ele não pode passar por alguma regra interna lá, ele não pode passar a gestão para você. Tem senha, tem controle de acesso, né? Então, eu acho que isso é importante. Aí ele não pode passar. Ok, você passa parte da sua conta para ele. Ele pode, se quiser, fazer uma assinatura direta com a Cinto. Tem várias soluções. Mas o que eu tenho visto, a prática de mercado, é o pessoal conseguir provar para o cliente dele que agora a entrega dele de projetos melhorou. E com essa melhoria vem um custo, e esse custo está lá, já ele calcula esse custo, quanto ele vai cobrar. E aí o cliente paga e nem sente aquilo e tem o uso, entendeu? Então, se a gente for calcular, eu não posso dar valores, que eu não sou diretor comercial, não sou da parte comercial, mas uma média, para o pessoal ter uma ideia, uma média de mais ou menos $2 a $3 por cena dentro da plataforma. Então, se você dividir por cena, você me falou aqui 16 cenas. Se você pegar 16 cenas e colocar ali $3 por cena, você já sabe o quanto a mais você precisa cobrar do seu cliente para ele absorver esse custo para você, entendeu? Entendi, faz sentido. E aí, na verdade, o que ele tem que aprender, foi isso que eu falei da gestão. É igual eu faço na Matterport, entendeu? Você faz a conta, quanto custa para manter ali. Lá a gente não paga a cena, paga os espaços, mas lá é assim a conta. Eu tenho 200 cenas, ele vai pegar um espaço. E você aluga espaços, né? Sim. Então a gente já sabe que quando vai dar um trabalho, tá chegando no 201, a gente fala, não dá para pagar nenhuma cena externa, porque eu vou pagar um espaço. Porque aí é ruim, porque eu não pago por cena. Eu pago por um bundle, né? Eu pago por um conjunto de cenas. Um aglomerado de cenas. E eu acho isso ruim, por um lado, porque às vezes o cara gastou 220 e vai pagar 2 espaços, sabe? Não é bacana. Então eu acho a modalidade de vocês eu acho mais honesta, né? Nesse sentido do cara pagar o que ele está usando. Em contrapartida, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, então beleza, fui lá, eu pago por cena, então deve ser via cartão, alguma coisa desse tipo, né? E o cara vai saber na hora que ele conclui um trabalho ou quando ele vai importar um trabalho, ele já consegue ter essa previsibilidade, né? Sim, com certeza. Essa é a ideia. Ele consegue fazer o cálculo inverso, né? Tipo, ele tem lá um número simples para a gente calcular. Ele tem lá 1000 cenas. E aí ele paga X no valor de 1000 cenas. Ele divide essas 1000 cenas em 12 meses, ele sabe quanto ele vai pagar por mês na plataforma. Se o seu projeto tem uma durabilidade de um mês e você consegue dividir tudo isso em 30 dias, compilar tudo isso em 30 dias, você consegue colocar esse custo dentro desse projeto de 30 dias e oferecer isso para o seu cliente. E uma curiosidade, o valor ele fica mensal ou ele vai ficar um anual? Ele é anual. Anual. Aqueles $2, $3 é anual, ele paga pela cena. Anual. E ele pode tirar um projeto, falar assim, acabei, fiz 200 cenas num projeto e já estou pagando. Sim. Já entreguei para o cliente o projeto, posso tirar esse projeto,
Pra eu não ter que tirar. pagar de novo. Pode. E coloco outro e já paguei já. Isso é o que todo mundo faz. Ah, não, se então você porque não isso mudar, é- se você não mudar a quantidade de cenas que você usa no ano, você vai pagar aquele valor todo ano. Até porque o cara não fica usando aquele período inteiro. Por isso que eu falei, a gestão Sim, vai a definir, gestão né? vai definir. Mas a gente tem situações e situações, né? Você tem cliente, por exemplo, que por norma ele pede que você armazene por 10 anos. Eu falei, tá bom, você não vai Mas poder aí o tirar o cliente dado. paga. Não, mas E aí aí o cliente paga. exato, mas ele paga. O que eu quero dizer é assim, ele está pagando. Mas você vai ter outros clientes que não tem isso, mas ele está ocupando o seu espaço. Você vai ter que aumentar a sua assinatura. Mas entendeu? aí não é nem, por exemplo, 5 a 10% dos clientes que tem. Sim, claro. Né? Então, assim, Mas é só para deixar claro que você, se você precisar, você vai ter que aumentar a sua assinatura nesses casos, né? Tipo, eu tenho um cliente que está tomando toda a minha conta. 500 cenas, ele está usando 400. Aí eu tenho agora um volume de 200 cenas. Eu vou precisar de mais 100. Aconteceu isso comigo na Matterport, porque eu Sim. tava com um cliente que tava consumindo, sei lá, 12 espaços, que era mais 50% da nossa... Sim. Aí eu falei pro cliente, ó, você quer manter, mas você vai ter que pagar tanto. Ele, não, pode tirar, eu já usei. Entendeu? Já tem um modelo aqui, não vou usar mais. Falei, então, beleza. Mas isso é com a maioria. Vou arquivar, né? A grande maioria. Então assim, pessoal, só para explicar o que a gente tá falando aqui. O Lucas falou assim, você comprou lá, deu 200 cenas, você fez um prédio, uma casa, um sobrado, vamos colocar assim. Amanhã você vai fazer outro sobrado. Você mandou pro cliente, ele baixa o arquivo, fica para ele o arquivo, tá? A nuvem para ele lá tratada. Você vai arquivar esse projeto, criar um novo projeto que vai ter uma média, o sobrado vai ter uma média de 200 cenas. Ele vai pegar e vai usar aquele mesmo trabalho. Você não vai pagar de novo, entenderam ou não? O que você tem que fazer é uma gestão dos trabalhos para que o cliente tenha acesso. Isso também dá uma mega comodidade também, né? Porque você abre para o cliente, deixa um tempinho ali aberto. Uma curiosidade, vocês estão pensando em algo para grande escala? Quando a gente fala de varejo, fala de arquitetura, pessoal de design, né? Que seria sei lá, um cinto light, sabe? Algum cinto start, alguma coisa assim. Aí eu não posso te dizer de estratégia comercial, porque eu não sei se existe esse pensamento. Mas a intenção, né? Eu imagino que a intenção deles, na verdade, é centralizar isso em núcleos, né? Tipo, você já vai ter os distribuidores comerciais ali. Esse distribuidor comercial vai ter ali uma quantidade de cenas que é dele. E aí, de repente, você pode chegar numa Gondoline, por exemplo, olha, eu tô alugando meu equipamento, mas eu quero X cenas da cinto para usar tal, entendeu? Eu acho que isso vai acontecer. Então, não posso afirmar, não, mas natural. eu acho que exatamente, é o caminho natural. Vai chegar um ponto que você vai lá, vai alugar o equipamento, já vai alugar o espaço, já vai fazer tudo, já vai entregar tudo. Então, Entendi. Não, isso seria bem legal. Porque eu acho que todo mundo quer ter essa comodidade, né? Até porque se ela aceita os dados da Matterport, por exemplo, e aceita, você não necessariamente precisa mais do espaço da Matterport. Você pode alugar a Matterport com a Gondoline, já com as cenas da cinto. Processou, trouxe para cinto, não precisa mais estar lá. Entendi. Entendeu? Pô, pessoal, então, ou seja, fiquem espertos aí que vai vir bastante novidade. Uma coisa aqui que eu já quero deixar para todo mundo que estiver ouvindo, comentar aí nas redes todas aí, quem comentar e mandar o e-mail pra gente, para cinto, para mim, para o Luiz, para a Gondoline também. Todo mundo que chegar pra gente através desse podcast vai ter lá um trial. Louco, hein? Para testar o software, é isso aí. Muito bom. Quanto tempo o trial deles? É um trial de 10 dias. 10 dias? Mas legal, dá pra ele testar, né? Um trial de 10 Só que assim, pessoal, quando for pegar o trial, já pega uma nuvem de pontos, hein? Não vai, né? Tem que fazer, aproveita o SPBIM aqui e já faz um scan. Isso aí. Isso aí. Legal, Lucas. E fala pro pessoal assim, uma coisa que me impressionou lá na palestra, cara, gente, esse negócio da obra, depois a gente deixa aqui passando na tela, de comparar o as-built com o executado é algo insano. Sim. Mas eu lembro da tecnologia que você usou, que você falou, você falava muito da... Como é que chama? Mesh? Era... Sim. Isso é muito importante. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, para quem já viu um arquivo de nuvem de pontos, você sabe que se você der muito zoom dentro do software, você vai começar a enxergar os espaços vazios. Você vai começar a enxergar o espaço vazio entre um ponto e outro. Né? A nuvem de pontos em si, dentro de qualquer software, ela é uma nuvem de pontos mesmo. É um monte de pontinho, né? Milhares e milhares de pontinhos. Eu falo que são moléculas, sabe? Seria. Pode ser comparado a moléculas, sim. Eu comparo sempre bastante a analogia que eu uso para quem não conhece nada de scanner. Eu sempre falo assim, imagina uma lata de spray que você apertou aqui, as gotículas que está pegando na mesa, cada pontinho é um ponto de nuvem de pontos, é um dado de medida. É isso. Só que ela é tão densa que ela copia a superfície, que nem a tinta. Né? Basicamente é isso. Então, como se eu estivesse pintando o meu ambiente e tudo que a tinta toca é um ponto dimensional ali. Por isso que o dado é tão pesado, tá, galera? Né? Tem coordenada XYZ, tem vetor JK, tem refletância do ponto, tem um monte de coisa, tem dados RGB. Então é muito pesado por conta disso. Então, assim, a nuvem de pontos, a cinto, a grande sacada da cinto do Dominique lá foi desenvolver o seguinte: e se eu não tivesse mais uma nuvem de pontos? Eu tivesse agora uma malha.
essa malha, ela automaticamente derruba o peso do arquivo e também torna muito mais fluido. Por isso que se você acessar uma nuvem de pontos dentro da Cinto, você não vai ter lag de nada. Você vai ver que aquilo ali Você já chegaram a medir uma curiosidade? Quantas vezes mais a mesh é mais leve? Isso varia de projeto para projeto, porque eu posso ter cenas muito densas e pouco densas dentro do mesmo projeto. Sim. Mas a variação está em torno de 10 a 20 vezes menos o valor original do arquivo. Nossa, então fica muito mais leve. Então faz uma diferença absurda. Então a gente fala muito nuvem de pontos, principalmente quando está ministrando treinamento ali da Cinto, a gente fala muito nuvem de pontos ali, nuvem de pontos aqui, mas na verdade tudo que está dentro da Cinto é uma malha poligonal. E dá para fazer download da malha poligonal? Dá para fazer download da malha. Então, porque para quem modela, né? Para quem modela, isso salva vidas, porque você pode ter um equipamento ali que não existe mais, você não acha família, não acha mais nada. Você pode recortar aquele pedaço de malha desde que ela esteja muito bem escaneada, né? Muito bem digitalizada. E aí você tem o seu cliente que já te avisou, olha, vou ter uma situação lá que eu não tenho mobiliário X, não acho mais a família, eu preciso de um negócio muito bem digitalizado. Você digitaliza pra caramba, pelo menos um deles ali do mobiliário, um exemplo chulo aqui, uma cadeira, né? Você pega ali a cadeira que você precisa fazer uma reversa dele. Quando eu falo reversa, engenharia reversa mesmo. Tipo, pegar aqueles dados no nuvem de pontos e transformar num modelo. Então, você faz um scan em volta da cadeira, tudo bonitinho, pega muitos dados dela em cima, embaixo, todos os lados. Ali dentro da Cinto você recorta essa cadeira e exporta isso num arquivo que pode ser FBX, pode ser OBJ, pode ser STL. E aí você pode trazer isso para dentro de um software de modelagem e melhorar essa decimação da malha e já ter o seu objeto já modelado. Caramba, que legal. Eu lembro que eu fiz isso uma vez, eu peguei meus action figure, sim. Aí eu peguei um bonequinho lá do Rocket Raccoon, sim, muito bom. O Guaxinim, né? Ele tava assim, aí eu fiz com o celular, né? Uhum. Escaneei em cima, embaixo e tal, e levei para um desses aplicativos, né? Mas aí era específico para celular. Perfeito. E aí eu fiz download e trouxe pro Revit. E aí no render eu usei ele ali nos pontos que eu não ia modelar aquilo para fazer a produção da arquitetura de interiores, sabe? Sim. Cara, insano. Então, você pegar uma plataforma dessa, o que ele tá falando? Pessoal, você tá fazendo uma usina, um galpão. Cara, tem um mega equipamento. Pô, não vou modelar aquele equipamento. Eu posso fazer um cubo. Eu posso colocar depois essa malha no modo realista e o cara ver a malha e ver o cubo, que tem as informações mais geométricas, no BIM, por exemplo. Então, isso aí é uma mega vantagem, se o cara souber usar. A ideia tinha que salvar em RFA para fazer diferença, hein? Mas aí já é querer demais, né? Não, na verdade, assim, eu não sei o quão trabalho dá para fazer essas novas extensões de arquivo, né? Sim, mas eu digo assim, a Cinto, de novo, ela está se atualizando sempre. E na própria Mundogel mesmo, eu estava ali apresentando para o pessoal que passava ali no stand da Gondolin, e um rapaz me perguntou assim, olha, preciso do arquivo em PLY, aceita, não sei o quê? Falei, não aceita o 57, vamos ver aqui. A hora que eu falei, vamos ver, cliquei e estava lá o PLY. Me queimou a cara, mas no bom sentido, porque melhorou, ajudou o cliente. Não, é porque é na nuvem, né, cara? É porque é na nuvem. Então, assim, você tá o tempo... Isso é legal, viu, gente? Porque quando você assina um programa assim na nuvem, você tá tendo muitas atualizações contínuas. Não é igual você faz download de um programa Revit 24. Ano que vem você tem que baixar o 25. Ou fazer os updates, né? Ele é automaticamente atualizado. Por isso que o Lucas falou que ele ficou surpreso. Sim, mas no bom sentido, porque ajudou. E aí já tá valendo, né? Perfeito, Lucas. Tranquilo. Perfeito. Lucas, pro pessoal que quiser trabalhar com isso, olha, eu quero trabalhar com laser scanner, quero trabalhar com as ferramentas Cinto, a ferramenta da Cinto, quero trabalhar nesse núcleo de nuvem de pontos. Seja arquiteto, eu sou arquiteto, você já vem da parte de engenharia. O que esse cara tem que ter de habilidades de ferramenta que você vê que vai destacar ele no mercado de trabalho e soft skills ali? O que ele precisa ter para ele atuar ali? Cara, primeiro de tudo, uma coisa que eu falo para todo mundo que quer trabalhar em geral. Primeiro, você não pode ter medo de trabalhar, de se enfiar onde tiver que se enfiar para fazer as coisas acontecerem, né? Eu já fiz escaneamento de esgoto, já fui de ET, que aquelas coisas que é literalmente um esgoto a céu aberto, né? Então, para mim, assim, é indiferente. Para mim, não importa onde eu vou ter que escanear. Não tem tempo ruim, Não tem tempo ruim. Então, não pode ter tempo ruim. Não pode ter preguiça de estudar o mínimo, né? Então, se você... Hoje, a grande maioria não vou falar arquitetos porque tem N profissionais que trabalham também com isso, né? Tem cara que é tem vários de edificações, né? Técnico de edificações, tem agrimensor, tem um monte de gente que trabalha com laser scanner também. Por isso que eu falei, o que o cara tem que ter de ferramental e soft skill, né? Eu digo assim, um diferencial para todo mundo que trabalha nessa área é entender bem de coordenadas.
Se você entender bem de coordenadas, sistema cartesiano... Já sai da média, né? Já sai da média. Se você falar se o cara souber os 3 sistemas que existem de coordenadas, ele já está despontando, porque a maioria só conhece um também. Então, Sim. se eu falar para ele assim, olha, existe o cartesiano, existe o cilíndrico, existe o esférico, o cara já, eita, o que é isso? Eu já deixei uma dica aqui para quem for estudar, hein? Já dá um Google aí, vai no chat GPT. É isso aí. E quando você diz também, assim, é uma coisa que também eu vou tateando e eu vou aprendendo, né? Porque a tecnologia, ela é contínua, né? Então, por exemplo, eu lembro que eu fui fazer com drone. Aí eu falei, cara, vamos tentar com um drone aqui genérico? Vamos tentar com a câmera? Vamos tentar... O que é RTK? Vamos ver o que é esse negócio. É ter a curiosidade, né? Sim, tem que ter. Tem que ter a curiosidade. Tem que ter o aguçamento científico ali, de querer saber o que é esse negócio. Exato. E não só isso, mas eu vejo assim, eu sempre falo para todo mundo que eu tive a sorte e a oportunidade juntas, porque... A fome caminhou com a vontade de comer, vontade né? de comer, porque eu sempre fui muito curioso, sempre fui atrás de me desenvolver profissionalmente e tive a oportunidade de trabalhar em lugares que me incentivavam a me desenvolver. Né? Então, é aquilo lá, né? Que você teve sorte, né? Que o pessoal fala, né? Entre aspas. Aquela velha frase, né? Quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho. Né? Então, exato. É bem isso, né? Exato. Legal, cara. Eu juntaria ali um pouquinho com o que o Lucas falou também, assim, eu falo que a gente dá de comer, né? Mas aí eu falo assim, tu tem que ter fome, que é uma coisa que eu não consigo te ensinar, né? Sim, e aí a gente tenta passar isso pro pessoal. Exato. Fome é assim, gente, e eu diria, se especializem, né? Cara, eu gosto de nuvem de pontos. Meu, mastiga isso, né? O que é XYZ? O que é PLY? O que é OBJ? O que é isso? O que é vetor? Pega tudo que a gente falou aqui, essa sopa de letrinhas, né? E dá uma googlada aí e vê o que é, né? Eu preciso aproveitar um pouquinho, Júlio, seu podcast para pedir perdão a todos os arquitetos em sua presença aqui, porque eu já dei uma vez uma palestra num curso de arquitetura e me chamaram justamente por causa da nuvem de pontos, né? Só que eu sou engenheiro, eu não sei conversar muito bem com os arquitetos. Eu tô aprendendo tudo isso e tenho aprendido cada vez mais com os arquitetos. Eu lembro que eu comecei a falar alguma coisa de vetores ali e não era necessário, tipo, não precisava falar. Podia ter falado algumas coisas sem tocar no âmbito que eles não estudam a fundo, né? Exato. E eu não sabia disso, então eu peço perdão a todos os arquitetos que estavam na palestra, por favor, perdão. É que na verdade, cara, você ser que nem a água, né? Você vai se moldando, porque é aquilo que você falou. Sim. Você veio da engenharia, né? Eu vim da arquitetura e fui pra engenharia. Então também eu acho que é aquilo que eu falei aqui, é não parar de procurar aprender, né? Porque o cara, é aquilo que eu falei, o tolo é quando ele acha que sabe tudo, né? Então assim, o Steve Jobs já falava, né? Se mantenha tolo no sentido de achar que não saiba tudo, né? Exato. E tenha fome. Exato. Então, é isso que o Lucas tá falando, gente. Assim, cara, eu lembro que eu tava conversando com o Pedrão lá da Gondwana e falei, Pedro, como que eu posso saber mais disso? Você sabe muito disso. Eu aprendi no técnico de agrimensura e tá. Cara, tem algum lugar que eu possa indicar pro pessoal um EAD? Ele, tem aqui, ele me passou todo o caminho ali. Sim. Só que eu falo, se eu não vou lá no evento da Gondeline, se eu não conheço o Pedro, se eu também não dou a cara a tapa e não pergunto, não seja, sabe? É o que eu falo pro pessoal, assim, sai de casa, pô. As coisas não vão cair no seu colo. Se conecta, entendeu? Assim, porque o ruim do online é isso. Aqui, a gente tá levando um conhecimento pro cara ali. Mas, pega o LinkedIn do Lucas. Lucas, o que eu posso fazer pra trabalhar na Cinto? Cara, você precisa de uma ajuda? Seja curioso, seja necessário, né? É isso que eu falo pro pessoal. Não falando de idade de ninguém aqui, mas eu brinco que eu já tive oportunidade de trabalhar com pessoas tão bem desenvolvidas, já com muita experiência de trabalho. Não estou falando aqui de formação de nada, estou falando de experiência de trabalho. De caras que têm ali o que eu tenho de idade e o cara tem de experiência de trabalho. Eu quero estar do lado de um cara desse. Entendeu? Você quer estar com o mestre ali, né? Com certeza, vai me ensinar muito. Curiosidade, quem quiser acessar meu LinkedIn, vai lá, fica à vontade, vou responder todo mundo. Nessa área de engenharia reversa, metrologia tridimensional, eu já estou beirando aí uns 25 anos de experiência profissional. Caramba. Então, posso dizer para vocês que entendo um pouquinho mais do que os meros mortais. Legal, Lucas. Eu vou deixar, então, o contato do Lucas, da equipe aí da Cinto, LinkedIn, Instagram, tudo mais, para quem quiser se conectar neles. E, Lucas, por último, que mensagem você deixaria ali pro pessoal que quer entrar nesse universo e para eles é totalmente novo? Primeiro, você tem que gostar. Então, se você gosta um pouco dessa parte do digital em si, porque quando a gente está falando de nuvem de pontos, de levantamento e tal, justamente a gente está falando de trazer tudo que é físico para o digital. Então você tem que gostar do digital. Eu tive, por exemplo, na empresa, assim, pessoas que eu treinei, já treinei muita gente, tá, galera? Então não vou lembrar o nome de todo mundo, mas eu lembro de algumas situações em que a pessoa se desenvolvia mais porque gostava de game, por exemplo. Então ela tinha muito contato ali com o computador, com o hardware, com a facilidade de usar o computador, desenvolvia bem nessa parte. Não entendia nada de engenharia de arquitetura, mas
conseguia se desenvolver mais rápido que os outros que estudavam isso, mas não tinham afinidade com a tecnologia. Então você tem que gostar um pouquinho de tecnologia, né? Pelo menos o mínimo, de saber pelo menos... Eu sempre brinco assim, poxa, eu trabalho com computador todos os dias, eu não sei o que é uma memória RAM, alguma coisa está errada, né? Eu não sei o que é um HD, o que é a diferença de um SSD para um SATA. Peraí, então estuda um pouquinho, porque é o mínimo que você tem que fazer e saber é com aquilo que você trabalha. Então a sua ferramenta é essa. Eu uso o carro todo dia. Qual a potência do seu carro? Ah, não sei. Poxa, você sabe se vai subir a rampa ou não? Então... Show, eu gostei dessa analogia, porque é bem isso. o Ayrton Senna falava isso, cara. Sim, cara. Sabe, o sonho dele era correr na Ferrari, né? Que ele falava depois assim, ele falava, pô, eu nunca tive uma Ferrari, mas eu piloto meus carros como se eu tivesse uma Ferrari. E aí o cara também, ele conhece tudo que ele tinha, né? Então assim, você ia falar pro cara, como é a estrada? Ele ia lá e falava, ó... Ficou orgânico no cara, né? A ponto do carro ser a extensão dele. Exato, né? Então exato. O negócio é absurdo. Assim. Então é a vontade, né, cara? Isso que você tá falando. A vontade, ela tem que ser maior que a vontade de vencer, eu falo. Ele tem que treinar muito para aquilo, né? Ele tem curiosidade. E muita coisa tem treinamento e a galera se surpreende pela quantidade de coisas que você desenvolve treinando, praticando, né? Então a prática vai te levar à perfeição. Vai te levar. E a prática, é importante ser dito, ela vem com o tempo. Então, horas. Você falou 25 anos. Cara, quantas horas você deve ter? Quantos buracos você deve ter entrado aí, né? Então, assim, acho que é importante trazer isso pro pessoal, né, Lucas? Porque a gente traz muitos faixa pretas aqui para falar de assuntos de quem vive de tecnologia. Eu falo, gente, essa galera não vive. Foi assim, o Lucas começou faz 1 ano, entende? Mas não tem problema você começar. O importante é começar. Né? Vou começar agora. Daqui de 10 anos você vai falar, cara, comecei em 2024, pronto, né? Isso. E entender também que o resultado, o sucesso, ele vem com o tempo. Porque a galera também, não é porque fez a primeira vez no sim, putz, deu errado. Fala, cara, tenta de uma maneira diferente. Pergunta pro Lucas, pergunta pra mim, o que eu tô fazendo de errado? No meu trabalho como suporte técnico é testar muita coisa no cinto. Então muita coisa a gente testa e mostra pra galera de desenvolvimento, ó, isso aqui deveria funcionar, não tá funcionando. E aprende também, né? E aprende o também. Quanto que os técnicos devem aprender, né? Com certeza. Lucas, show, cara. Adorei o bate-papo aí. Vou deixar seu contato com o pessoal, tá bom? Pessoal, não se esqueça de dar 5 estrelas aí no Spotify. Compartilha com colegas de profissão, quem é engenheiro, quem é arquiteto, quem trabalha com obra, quem trabalha com levantamento. Esse podcast é um dos mais importantes para eles poderem ir pro próximo nível. Vou deixar uma pulguinha aí para quem ficou até o final. Tiver curiosidade aí, pode me chamar depois aí para quem tiver o trial da cinto aí certinho, pode me chamar para receber um mínimo de orientação para conseguir usar. Para quem trabalha na indústria de grande porte ali, indústrias químicas, óleo e gás, alimentícia, que tem muito equipamento, muita bomba, tubulação, válvula, instrumentação. A Cinto tem uma inteligência artificial que você clica lá e fala para ele, busca para mim todos os equipamentos do meu ambiente. Ele faz isso na nuvem de pontos. E fica o easter egg e a curiosidade, porque essa ferramenta é top. Pessoal, corram atrás e vejam depois tudo isso que o Lucas falou. Agradeço vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.